Senhor presidente, às vezes é preciso usar a tribuna de um parlamento e institucionalizar algumas posições neste país tão carente de uma boa dose de princípios. Apresentei hoje um requerimento e já sei que ele é um tanto polêmico, mas o fiz cumprindo o meu dever de cidadão brasileiro, de apaixonado defensor dos valores da fé e da família, mas em nenhum momento desrespeitando pessoas, mas exercitando o direito de discordar de algumas coisas. Na medida que o sistema televisivo brasileiro, a Rede Globo, que tem uma concessão pública, ela se propõe a estimular, e faz isso de forma aberta em um horário que as crianças não estão dormindo, o beijo de duas pessoas do mesmo sexo, inclusive respeitadas nesse país, e não quero aqui diminuir o respeito a elas, inclusive em Palmas tem um teatro que leva o nome de uma destas pessoas. Eu quero compreender que é o esforço de um grupo empresarial em detrimento de milhões de brasileiros, de milhares de tocantinenses. Porque, senhor presidente, eu tenho dito que a psicologia diz que 70% do que eu levo para o resto da minha vida eu aprendo até os 7 anos de idade. Infere-se, portanto, que este local é a minha família, é a minha casa. E não existe outra forma de perpetuar uma espécie e uma família se não for através de um homem e de uma mulher. E eu não estou aqui, senhora presidente e senhores deputados, desrespeitando os que fazem outro tipo de prática sexual. Também não estou concordando, mas os respeito. Mas a minha visão disto, ela sempre foi cristalizada neste parlamento da seguinte forma: quem quiser viver a sua individualidade íntima, que viva na própria individualidade ou na própria intimidade. Agora, querer pegar isto e tornar lei nesse país, e quando vira lei, ela é de domínio de toda a sociedade, todos são obrigados a se render a ela. Ou querer pegar isso e usar caminhos de um sistema televisivo para estimular crianças ainda despreparadas para ter a compreensão macro e profunda do que significa isso. Eu tenho que ser um parlamentar com voz e grito bem alto desta tribuna. E faço isso, senhora presidenta, não é porque sou apenas um evangélico, porque os católicos praticantes também defendem o que eu defendo, e outras religiões também defendem o que eu defendo. Eu acho que chegou a hora de rediscutir nesse país princípios. Eu acho que chegou a hora de rediscutir nesse país se vale a pena jogar fora em pouco tempo estes princípios construídos há centenas de anos, há décadas. Eu acho que chegou a hora de respeitar esses valores quando a maioria da sociedade está dizendo assim: nós queremos ser respeitados como segmento desta nação. E alguém diz que nós estamos praticando homofobia. Isso é uma doença de quem pratica agressão. E eu não conheço o registro de um religioso nesse país autêntico que tenha praticado agressão a quem faz outro tipo de opção. Pelo contrário, eu posso trazer números aqui que provam que as igrejas do Brasil todo estão acolhendo essas pessoas que procuram refúgio, estão ajudando essas pessoas, e eu, como pastor, já tive a oportunidade de ajudar dezenas e dezenas dessas pessoas. E agora me vem, senhora presidente, esse sistema televisivo que, salvo o maior juízo, sempre dependeu do erário público para sobreviver. São as informações que eu tenho, que tem uma concessão pública e começa a achar que pode fazer o que quer na hora que quer, como se não bastasse um programa de péssimo nível chamado Big Brother Brasil, que quando se resume tudo não resta quase nada lá que serve para a família tradicional e séria desse país. Eu, senhores deputados novatos, não uso sempre a tribuna para esse assunto. Eu tenho debatido as questões do Estado, como a saúde, a educação, a carga tributária. Eventualmente venho aqui para dizer isso, mas a onda, o tsunami de provocação está tão elevado que é preciso de começar a gritar. E eu sempre fiz pronunciamentos, mas agora fiz um requerimento para institucionalizar que este parlamento prefere a família tradicional, a não ser que eu seja vencido no voto. Eu vou dizer um negócio curioso aqui. Eu sou um observador da existência das espécies, gosto muito de biologia, e eu tenho uma observação curiosa para fazer aqui. Não estou chamando ninguém de animais, eu prefiro fazer a introdução dessa forma. Mas até os animais irracionais respeitam, inclusive as faixas etárias, para praticarem a perpetuação das espécies. Os humanos não. Querem envolver crianças antes da puberdade,
Agora meninos e meninas podem ir no mesmo banheiro. E de repente as coisas vão evoluindo. Já fui chamado aqui por um cidadão chamado Jean Willis de fundamentalista. E eu devolvi a ele, senhora presidenta, a pergunta se ele também não foi fruto de uma família tradicional entre um homem e uma mulher. Agora, o curioso é que ele diz o que quer. Contra a Bíblia, que tem um valor imensurável para minha alma, que já li 7 vezes. Diz o que quer. E aí eu posso, se for isso virar uma onda de debates, trazer aqui várias falas, inclusive gravadas nesse parlamento. E nós, que defendemos essas questões, temos que ficar calados, e quando falamos, aí alguém diz que somos homofóbicos. Quem é que está propondo mais leis nesse país para criar direitos aonde eu posso ser criticado, mas quando eu devolvo uma crítica, aí a lei me pega? Lembre bem do PLC 122. Era uma proposta que foi arquivada, mas se um cidadão demitir uma empregada que faz uma outra opção, ela pode levar um bom período da sua vida na cadeia. Era uma proposta. Nós precisamos de entender que um dos segredos da democracia é a liberdade. Que me critiquem, por favor, mas não ataquem a minha honra. E eu estarei criticando daqui sem atacar a honra de ninguém, respeitando. Agora, a discordância é um dos segredos da democracia. Eu me lembro de algumas questões, e aqui trago à tona. Mas se nós não dermos um grito, senhores deputados, e institucionalizarmos essas posições, eu não sei aonde nós iremos parar, mas eu faço uma provocação. Chegue nas suas casas e olhe para os seus filhos. Olhe para os seus netos, e os senhores hão de ver que esse deputado aqui não está fazendo um joguete político, até porque não é época de eleições. Ele está se posicionando para defender um bem valioso, princípios que regem uma sociedade que nasce de uma família que tem princípios, ou de outra forma, onde nós iremos parar. Busque na França um tsunami de imoralidade institucionalizada naquele país. Olha o que virou hoje. Pessoas tentando retomar a esses princípios. Veja outros países que evoluíram na concepção de algum cidadão que se sente mais inteligente do que os outros, como estão sofrendo na pele. Procure países, veja pesquisas. Eu li uma reportagem de uma jovem americana que foi adotada por um casal de pessoas do mesmo sexo. Procure ver o que ela diz e o que ela defende. Então, senhora presidenta, eu deixo claro aqui o meu respeito a qualquer pessoa que faça a opção pelo homossexualismo, pelo lesbianismo. Isso não significa que eu concorde, eu discordo à luz da Bíblia. Como eles também, com certeza, vão discordar da minha posição. Mas agora eu quero deixar claro aqui. Transformar essas pretensões de intimidade em lei, institucionalizando e obrigando todos a se render à lei, porque quando tem lei, todos têm que se curvar a ela. Ou então terá as penalidades da lei. Aí eu discordo. Ter um sistema televisivo brasileiro que fala o que quer na hora que quer, eu discordo. Eu me lembro de uma programação do Big Brother Brasil, onde 2 parceiros que lá estavam tiveram um relacionamento debaixo de um cobertor. Eu acho que os senhores se lembram dessa cena. E o Brasil todo assistia essa cena, como se fosse um erro que cometeram lá, mas as cenas ficavam se repetindo. Que Brasil é esse? Será que a questão moral, será que a questão espiritual também não pesa na sobrevivência e no prazer do ser humano de viver? Claro que pesa. Ou será que o homem só tem que discutir as questões financeiras, o dinheiro? Nós temos que discutir o ser humano como todo. E o ser humano como todo, ele é razão e emoção. Portanto, ele depende de questões econômicas, financeiras, mas ele depende também de alma. Ele depende também de abraços, de família, de sentimentos mais profundos. Então, senhora presidenta, nesses 2 minutos de tolerância, eu deixo aqui, de forma resumida, o meu registro de respeito, mas a minha discordância. Quero que aqueles que detêm concessão pública respeitem aqueles que estão pedindo respeito. Quero que aqueles que façam outra opção de viver outro modelo de intimidade, que viva na própria intimidade. Quero que aqueles que vivam outra opção, que viva na intimidade e não queira ter a pretensão de transformar isso em lei, em projeto. Quero que respeite as crianças desse país, sobretudo antes da fase da puberdade, que não estão preparadas para decidir o que querem. Preciso de deixar isso aqui no registro de cidadão brasileiro, no registro de tocantinense, no registro de parlamentar que precisa de ter ousadia de ter a sua posição. Muito obrigado, senhor.